está livre até para voar. Vou agora nas asas do vento, pois a vitória é sua, é tua, é tua, a vitória é tua. Deus mandou eu te o irmão pode fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem nos honrado, tem nos agraciado, tem nos mostrado o verdadeiro caminho, Senhor. Nos fortalece, Pai, nos direcione, nos mostre, continue nos fortalecendo. Oramos pela vida do nosso pastor Davi, da esposa Maria e por todos os nossos irmãos, aqueles também que não puderam vir por algum problema, mas o Senhor sabe o que está passando na cabeça de cada um e que o Senhor continue trabalhando e abençoando cada um, Pai. É em nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falhará. Se da estrela ou brilho cessa, mas as promessas brilharão. Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está. Somente Deus, somente Deus, somente ninguém tem o poder de conhecer meu interior. Homem nenhum vai dizer quem sou eu. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu espírito acalma, meu socorro é o Senhor. Somente Deus é quem pode entender o
Somente Deus, somente Deus, Ele é o Pai, o eterno Criador. Fale com Deus e Ele vai te socorrer. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída. Nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito acalma, meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída. Nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, meu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Bem, meus irmãos, vai ter culto às crianças, então as crianças podem vir à frente. Porque a maioria está dormindo. Ah, não, tem esses daqui da frente. Aqueles que trouxeram suas ofertas também desejam, logo após estarmos orando com as crianças, podem trazer, ok? Vem, Pérola. Vem cantar aquela música que eu vi você cantando ontem. Deixa ela, deixa ela. Muito bem. Pastor. Equilíbrio. Ora, pergunta às crianças. Grandioso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, ó Deus, estamos aqui nesta noite. Senhor, sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, ó Deus. Te entregamos, ó Deus, a vida da menina esta noite, Pai, que vai trazer a Tua palavra para as crianças, que o Senhor dê sabedoria para ela, que o Espírito Santo do Senhor esteja com ela, Pai, e que cada criança, ó Deus, que está ali naquela salinha, possa entender, ó Deus, a Tua palavra, possa entender, ó Deus, o Teu chamado, Pai. Que eles possam crescer, ó Deus, sempre nos seus caminhos, em espírito e verdade, Pai, que o Senhor Jesus seja o único Deus da vida deles, ó Deus. Obrigada por essa noite, esteja com cada um de nós aqui também, ó Deus, que vamos ouvir a Tua palavra, que o Espírito Santo faça-nos sair dessa noite transformados, ó Deus, para uma vida íntegra com o Senhor, aumentando a nossa fé a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.
sabem, sábado foi o casamento do meu filho. Um casamento em Cristo. De acordo com a palavra de Deus. Foi um momento gracioso, de alegria, de exultação. Então, eu gostaria de trabalhar esse tema, casamento. O que é o casamento segundo a palavra de Deus? Como deve ser o casamento segundo a palavra de Deus? Como Deus trata a questão do casamento? O que nós devemos crer a respeito do casamento? Visto que temos passado dias conturbados em nossa sociedade, em nossa igreja, com relação a esse tema. Então eu preciso entrar em detalhes, em esclarecimento de cada ponto daquilo que devemos estar crendo com respeito a esse tema. Casamento, segundo a palavra de Deus. E Demir, está gravando direitinho aí? Está tudo certinho. Isso, deixa bem gravadinho que eu quero, que isso vai ter que ser muito divulgado, gente. Que é essa posição da nossa igreja. Então, não pode ser aquele negócio ouvir dizer, disseram, não. É ao vivo e a cores aqui que nós vamos ver na Bíblia. Tá bem? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 19, primeiro. Eu acho que não vai dar para eu falar tudo sobre casamento hoje. Nós vamos começar hoje. Tá? O tema é grande, tem muito texto, muitos detalhes. E precisamos ter convicção do que nós cremos. Então nós vamos entrar em vários aspectos para termos os detalhes da nossa convicção. Mateus 19, em que momento nós estamos? Nós estamos no momento do ministério de Jesus, aonde ele está sendo confrontado, agredido, está sendo montado ciladas para ele, porque eles estão querendo destruir não só o ministério de Jesus, mas matar. Só que estão procurando motivos e meios para isso. E é nesse momento que, entre as muitas ciladas criadas para Jesus, nós vamos chegar em mais uma: o casamento, que foi uma cilada e continua sendo cilada, continua devastando a vida dos cristãos, o testemunho dos cristãos, as famílias dos cristãos, as nossas igrejas. Versículo 3, 19:3. Vieram a ele alguns fariseus. A ele quem? Jesus. E o experimentavam. Vamos lembrar que estavam fazendo ciladas para Jesus. Estavam tentando mais uma agora. Perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui está falando de divórcio. Esse é o tema. É lícito. Agora, eles estão fazendo o quê? Experimentando Jesus. É cilada. É armadilha. E continua sendo cilada e armadilha para quem não sabe a resposta. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui nós estamos diante. Aonde está cilada aqui? Na época de Jesus, existiam duas linhas rabínicas com relação a casamento e divórcio. A linha de Hillel, que é essa. O rabino Hillel defendia essa tese.
repudiar a mulher por qualquer motivo. Não precisa ter nenhum motivo, desde que você ache que aquilo é motivo. Basta. Acabou. Acabou o compromisso, acabou o contrato, acabou o casamento, acabou a palavra de honra que é feita diante de uma comunidade e diante de Deus. Acabou. É lícito repudiar por qualquer motivo. A outra linha é do Rabino Shammai. O Rabino Shammai falava que se era possível repudiar em caso de adultério. Agora vamos perceber que Jesus ele não está apoiando nem Hillel e nem Shammai, nem por qualquer motivo e nem por adultério. Ele não está seguindo nenhuma das duas posições. Ele não está se posicionando quanto a um ou quanto a outro. Ele vai se posicionar como? Como que Jesus se posiciona com esse assunto? Indo para a Bíblia. Indo para a Bíblia. Versículo 4. Então, respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Começa aqui. Deus criou homem e mulher com relação ao casamento. Aqui não tem lugar para 70 teses de casamento que agora tem no Brasil. Um quer casar com a árvore, outro com a bicicleta, mulher quer casar com mulher, homem quer casar com homem, outro quer casar com animal. Homem e mulher. Homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. Primeira questão. Versículo 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não é isso que vocês ouviram? Não é isso que nós temos aprendido aqui? Interessante. Que aqui está demonstrando uma outra coisa. Que o casamento é criação de Deus. O casamento foi Deus que criou. Aqui nós estamos no capítulo 2, versículo 24 do Gênesis. Antes da queda, que foi no capítulo 3. O casamento foi criado, abençoado por Deus. Não é uma criação do homem. Não é uma criação judaico-cristã, como dizem os comunistas. Deus criou. Para serem uma só carne. Aqui a gente observa um outro fator. Deixará o homem pai e mãe se unirá às suas mulheres? Não, sua mulher. Casamento monogâmico. Não é aquela situação, já tem aprovado no Brasil aqui, já casamento, já policasamento, né? Poligamia. Tornando-se ambos, os dois, homem e mulher, uma só carne. Agora, por que uma só carne? Nós temos um entendimento tricotômico do homem, não temos? O homem é corpo, alma e espírito. Este homem, ele se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. E o que determina isso? Que esse casamento, ele tem compromisso enquanto estiver carne viva. Morreu, acabou. O compromisso é de uma só carne. Ele não é só uma alma ou só um espírito. Porque se fosse um só espírito, o espírito é eterno. E o casamento nunca ia acabar. O casamento tem um fim.
Quando a carne tem fim. Vocês compreendem isso? Amém. Vocês aceitam isso? Sim. Está claro isso? Muito bem. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Notem que essa comunhão ele atinge toda a intensidade, partindo do que princípio? Tem que ter uma mesma natureza primeiro, espiritual. Uma mesma maneira de pensar. E ser uma unidade abençoada, porque Deus criou o casamento para ser uma unidade abençoada. Agora essa unidade só vai ser abençoada se estiver o quê? Em comunhão com Deus. Essa unidade vai perder a bênção se não comungar com Deus, buscar a vontade de Deus, estiver submetido a Deus, não estiver querendo glorificar a Deus, não quiser estar vivendo para Deus. Vocês percebem? Tem muitos casamentos mal estruturados, mal formados. Casamentos porque a mulher está se sentindo, está ficando velha, apatia. Então quer casar logo e casa no bumba meu boi. E daí a coisa não dá certo. E nem pode dar certo, porque não é essa a questão. Outro se sente pressionado pela sociedade, a hora de casar, a hora que eu me formar. Aí formou, casa. E perde a perspectiva do porquê eu caso. Se o homem tem uma razão de ser doxológica para o louvor da glória de Deus, a grande pergunta para cada um de nós, se devo ou não casar, é: eu vou glorificar melhor a Deus casado ou solteiro? Se o meu cônjuge vai me ajudar ou vai atrapalhar? Se nós vamos ser uma só carne, somar e juntos formos uma equipe e glorificarmos melhor o Senhor, servirmos melhor o Senhor. Esse é o plano de Deus. Mas esse não é o plano dos homens. Essa não é muitas vezes nem a minha vontade nem a sua. Mas é isso que precisa ser. Essa é a vontade de Deus. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separou. Aqui nós temos um outro ponto muito importante. O casamento que Deus ajuntou, em seu aspecto absoluto, é quando ambos estão dentro da vontade de Deus. Agora minha pergunta é: e se não estiverem dentro da vontade de Deus? Não são casados? Vamos pensar num país não cristão, Japão, país budista. Lá no Japão, quando dois japoneses casam, constituem uma família e vêm passear no Brasil aqui, eles são uma família e são casados ou são amaziados? São casados, gente. Deus foi testemunha que eles casaram. Eles fizeram uma aliança não sendo cristãos. Daí o argumento de algumas pessoas que quando a pessoa não casa em Cristo não é casada. E algumas igrejas cometem um absurdo de dizer, quando um se converte e outro não, o seu cônjuge não se converteu, ele é criatura. Então você procura alguém de Deus aqui na igreja para casar. Será que eu estou falando bobagem ou é isso que é praticado? É isso que é praticado, é isso que é ensinado, é isso que é crido, é isso que é praticado. Chega ao absurdo de pessoas dizerem que quando uma pessoa não é nascida de novo, a
aquele casamento não valeu, só vai valer depois que nasceu de novo. Vocês entendem os absurdos teológicos que se creem, que se pregam, que são seguidos aí fora? Aqui não. Porque não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aonde está a dúvida de não separar o homem? Existe dúvida nas palavras de Jesus aqui? Ele não está sendo objetivo, não está sendo claro? Eu acho que está sendo bem claro e bem objetivo. Principalmente quando ele está diante de duas opiniões diferentes de rabinos. Não! Separa da mulher por qualquer motivo. Não, em caso de adultério, tem que ser coisa mais séria. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Nem Hilel, nem Shammai. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Jesus? Você crê no que está sendo dito aqui? Ou não é bem assim? Não é assim que está acontecendo lá fora. Não é isso que está sendo praticado. Você é antiquado, precisa ser mais moderno. Só que nós temos estudado sobre santidade e profanidade. Santidade é estar dentro da vontade de Deus, separado para Ele. E profanidade significa uso comum. Está valendo, todo mundo faz, está normal, todo mundo aceita. Então está valendo. Não importa o que a palavra de Deus diz, não importa. E esse é o caminho que as igrejas estão tomando. Eu pergunto para vocês, sendo objetivo com essa mensagem, inclusive para o povo aqui de Lambari. Qual igreja de Lambari que não faz um casamento nessas condições? Nenhuma. Todas fazem. Só que todas fora da palavra de Deus. Vamos deixar claro isso. Versículo 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Meus irmãos, observe a armadilha aqui. Por que mandou? Moisés deu ordem para divorciar? Em algum lugar da lei de Moisés tem ordem para divorciar? Não. Não tem ordem para divorciar na lei. Na lei tem orientação quando o repúdio acontece por causa do quê? Da dureza do coração. Por causa da concupiscência. Por causa do pecado. Por causa da falta de comunhão com Deus. Por falta de colocar a minha vontade em primeiro lugar. Moisés não deu ordem, não. Mas ele tinha um povo de coração endurecido atrás dele, que não se submetia a Deus. Mas ele não deu ordem. Só que aqui a armadilha. Mandou. Ele nunca mandou. Ele nunca mandou. Versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu, mandou, repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Acabamos de ver Gênesis. Não é assim. Agora o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. O homem é filho do diabo. Vocês acham como que você vai conduzir uma massa humana entregue a si mesmo? Entregue a dureza do seu coração. Vai repudiar e ninguém segura.
Versículo 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Meus irmãos, primeiro vamos entender o contexto no qual foi escrito Mateus. O livro de Mateus é um livro de contexto judaico, num contexto de casamento judaico, de costumes judaicos. E como se estruturava a sociedade judaica? Os pais tratavam o casamento dos filhos, estabeleciam um contrato diante de toda a sociedade de casamento. Mas não é que eles viviam juntos. Muitas vezes eram adolescentes, ainda não era a hora de casar, mas já tinha um contrato estabelecido entre as famílias. Então, diante da sociedade, aqueles dois jovens estão contratados para casar. Eles são considerados casados, mas ainda não vivem juntos. Eles estão no processo de preparação para coabitar. E quando dentro deste processo houver uma relação sexual ilícita, fora do contrato, o contrato pode ser quebrado. Interessante que isso vai ficar claro na sequência do texto. Um exemplo claro que nós temos disso, eram dois jovens contratados para casar, José e Maria. E Maria fica grávida. E José ainda não tinha coabitado com ela, só tinha um contrato de casamento. E ele, o que dizia a lei mosaica? Adulterou, apedrejamento. Muito bem. Vocês percebem que até o apedrejamento na lei é para defender a confirmação do casamento? Porque se o casamento é estabelecido, os dois uma só carne, e o lado adúltero é apedrejado e morto, o outro lado está liberado para casar. É viúvo. Mas aqui, estamos num contexto judaico. E José, sendo homem temente a Deus, ele fala: puxa, não vou querer que a Maria seja apedrejada. Ele tentou se ocultar, abandonar ela. Daí Deus revela para ele: não. O que está acontecendo aqui é que está se cumprindo a palavra de Deus. A profecia de Isaías, a profecia lá no Gênesis 3,15, o descendente da mulher está nascendo. Essa é a situação, essa é a circunstância. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Observem aqui é o ponto que eu falei para vocês. Até agora, quem estava falando com Jesus? Os fariseus. Querendo fazer o quê? Uma armadilha. Agora, se no versículo, volta do 9. Se no versículo 9, Jesus está falando que pode divorciar e casar de novo, não faz sentido com o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, os seus fariseus: se essa é a condição, que condição? O que Deus uniu não separa o homem. Não pode acabar. Relativamente à sua mulher, não convém casar. É muito sério o negócio de casamento. E eu digo para vocês, é sério e continua sendo sério. Se vocês têm filhos não casados, olhem por seus filhos. Vamos orientar nossos irmãos aqui na nossa igreja, porque é muito séria a questão. E os discípulos de Jesus não estavam concordando com Jesus. Ah, mas se é desse jeito tão radical, eu prefiro ficar solteiro.
Não. Radicalismo. Ainda bem que é Jesus que está sendo radical. Não sou eu radical. Jesus. É a palavra de Deus. Só que os discípulos de Jesus estão achando que é radicalismo. E muitos discípulos hoje também estão achando. Muitos que se dizem cristãos também estão achando. E aí? Versículo 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, esse ensino. Nem todos estão prontos para aprender isso. Nem todos estão prontos para viver isso. Nem todos estão prontos para obedecer isso. Mas apenas aqueles a quem é dado. A Márcia cantou, Espírito Santo. Nós oramos em favor da palavra de Deus, que queremos nos submeter a Deus, que queremos fazer a vontade de Deus, Ah, é? É isso? Você está pronto para receber esse conceito? É esse o conceito, é esse o ensino. Olha o que Jesus está falando. Jesus! Lhes respondeu, para quem? Para os discípulos. Será que Jesus está precisando falar isso hoje para os discípulos atuais? Nem todos são aptos para receber esse conceito. É uma questão de fé, gente. É uma questão de submissão. É uma questão de querer fazer a vontade de Deus. É uma questão de querer glorificar Deus. É uma questão de ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo interceda por mim. Mas se eu não quero ter a direção dele, se a coisa tem que ser do meu jeito e não da vontade de Deus, do jeito dele. Isso é motivo de muita discussão, polêmica e posições e variadas. Gente, tão simples. Vocês estão enxergando posições e variadas interpretações. Está tão simples o texto, tão claro. Basta estar com o coração mole e deixar Deus dirigir. Simples. 12. Por que há eunucos de nascença? Tem pessoas que nascem com problema de saúde e não têm condições de casar. Há eunucos de nascença, nasceu assim. Há outros a quem os homens fizeram tais, onde as pessoas foram esterilizadas. A guarda do rei, que tomava conta do harém, todos aqueles soldadões lá, era tudo eunuco. Você acha que o rei ia deixar alguém que não fosse esterilizado cuidar das mulheres? Os homens fizeram. Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Quem são esses, o que a si mesmos se fizeram eunucos? Aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos são aqueles, ou porque é solteiro, e enquanto ele não casar, ele não quer se envolver com impureza, com sexo antes do casamento, ou porque ele é casado, ele não está dando certo alguma coisa, pode ser um divórcio, uma separação, seja o que for. E a si mesmo se fizeram eunucos. E qual tem que ser a motivação para uma pessoa chegar nesse ponto de fé? Por causa do reino dos céus, por causa de Deus, por causa de me submeter a Ele, porque eu quero viver a vontade dEle. É por essa razão, essa tem que ser a motivação para isso. Isso é a direção do Espírito, isso é a capacitação de Deus, isso é querer estar dentro da vontade de Deus, é levar o cristianismo a sério e não querer forjar opiniões particulares fora da palavra.
Quem é apto para admitir? Admita. Só vai admitir quem é apto. E essa aptidão vem do alto. Essa aptidão vem do alto. Agora eu pergunto para vocês. Nós, a Igreja de Cristo, comprados por seu sangue, comprometidos com a sua vontade em nossas vidas, estamos comprometidos com a vontade dele? Vamos nos submeter à vontade dele? Ou vamos profanar as nossas vidas e a vontade de Deus? Em vez de viver uma santidade, viver uma profanidade. Fazer da vida do cristão algo comum, igual do mundo. Não tem diferença nenhuma o que o pessoal lá faz lá fora e faz aqui dentro. Não tem diferença nenhuma o que se vive lá e o que se vive aqui. Afinal, qualquer um que a gente parar na rua vai falar aqui: ah não, Deus, poxa, Jesus Cristo. Então, se lá não tem compromisso, se não tiver compromisso aqui dentro também, tanto faz estar lá fora aqui dentro. É comum, é profano. Esse é um texto. Nós temos mais textos. E nós vamos ver mais textos. E vocês vão ver que nós estamos cercados, em plena certeza e convicção de fé, naquilo que devemos viver, segundo a palavra de Deus. Outros que assim mesmo se fizeram loucos. Isso é direção do Espírito Santo. Isso é ser fruto do Espírito. Isso é crer de fato e de verdade. Isso é viver a vontade de Deus. Ou nós cremos nisso, ou vamos ser profanos também. Fazer de tudo algo comum, está normal, está valendo. O que vale é o que o cartório fala. O que vale é que o governo institui. Então o governo institui divórcio. O governo institui novo casamento. E casa com quem quiser, com homem, com mulher, com animal, com o que você quiser. Isso é o governo. Eu quero saber a palavra de Deus, a vontade de Deus. Estou falando daquilo que é eterno, não daquilo que é legal diante dos olhos dos homens. Que o Senhor nos ajude, não só a nós vivermos isso, mas apoiarmos aqueles que vivem assim. Não permitirmos o profano aqui dentro. Porque a vontade de Deus é soberana. E só Ele é digno de louvor e de exaltação. Amém. Amém. O Senhor possa fazer essa obra a partir da minha vida e da sua. Você crê nisso? Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, como viver o cristianismo é algo difícil, porque é sobrenatural, é espiritual, é a tua vontade santa, que é perfeita, que é agradável, que é prazerosa de estarmos nela, de vivermos. Mas para isso precisamos da tua direção, da tua capacitação, da ação benigna do teu Espírito, para podermos praticar o verdadeiro amor e vivermos segundo a sua vontade. Somos fracos, falhos, frágeis, pecadores. Mas o Senhor é o Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso, a verdade e a vida, em quem devemos nos agarrar com toda a fé e submissão. Ajuda-nos, Senhor.